Olá, igreja, bem-vindos a mais um culto online. Que bom que você se conectou conosco. A Bíblia, em Salmos, no capítulo 33, no versículo 20, fala assim: a nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Nele nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Que o teu amor nos cerque, Senhor, pois só em ti temos esperança. Que você possa descansar nessa esperança. A nossa esperança, ela está viva, nós celebramos isso no final de semana passado. Nossa esperança se chama Jesus. Que você possa descansar nesse amor do nosso Rei. Vamos orar para dar início a esse culto. Senhor, nós te entregamos todo o nosso ser, Deus, tudo que nós somos. Nós te engrandecemos, Senhor, te exaltamos acima de todas as coisas. Nós descansamos em ti, pois nós confiamos que o Senhor é a nossa esperança. E por isso nós temos alegria, Senhor Jesus. Nós queremos te adorar com tudo que nós somos, com tudo que nós temos. Receba o nosso louvor e nossa adoração no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. Vamos adorar o Senhor. Eu convido você nesse momento, se você puder, se coloque em pé, ou mesmo assentado, coloque a mão no teu coração. E vamos adorar o Senhor com essa linda canção, que é uma oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu.
Jesus. O Senhor é nosso abrigo, nosso refúgio. Vamos continuar adorando a Deus. Salvação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em ti, ó Deus, libertador meu. Eu viverei só para ti, proclamarei teu nome para sempre. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. O Senhor é minha luz e salvação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em ti, ó Deus, libertador meu. Eu viverei só para ti, proclamarei teu nome para sempre. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Oh Senhor, nós podemos encontrar descanso em ti, Deus. Nós sabemos que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Vamos declarar que o Senhor é bom, Ele é bom, Ele é bom. O Senhor é bom, meu refúgio em tempo de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempo de angústia. Ele é bom. O Senhor é bom, meu refúgio em tempo de angústia.
descanso em ti, Senhor. Graça e paz, povo de Deus. É com grande alegria que nós nos reunimos mais uma vez. E o nosso prazer e contentamento está em pregarmos a palavra. Por hora, estamos limitados a essa situação que fala de isolamento. Isolados, sim. Desconectados, não. E hoje nós temos o privilégio e o prazer de recebermos alguns colegas aqui em nossa comunidade para falarmos um pouquinho sobre o valor da palavra. O valor da palavra de Deus. Eu vou pedir primeiro ao pastor Esdras que ele se apresente, depois o pastor Ismael, e vai passar por mim, claro, você precisa saber quem eu sou, sabe um pouquinho melhor, e aí a gente termina aqui no pastor Silvio. Então, pastor Esdras, prazer ter você aqui, uma alegria, obrigado pelo convite de chegar, uma honra, uma imensa alegria recebê-lo aqui nesse dia. Eu que agradeço, pastor, obrigado pelo convite, de poder voltar a casa, de poder estar aqui com você. Tive o privilégio de congregar aqui por 13 anos. 13 anos, de 99, Nessa época 14, o pastor na Silvio, verdade. ele tinha um cabelo igual do Titãozinho Chororó. Era assim. Chegamos aqui no Nova Europa em 99, um ano depois que o senhor assumiu aqui, lá na igrejinha ainda. E aqui que eu nasci, ministerialmente falando, como pastor. Então, a minha escola, minha grande faculdade ministerial foi esta amada igreja. Então, é muito bom poder estar aqui novamente, de poder fazer parte deste momento, de poder compartilhar um pouco sobre a importância da palavra. E hoje nós estamos em Campo Limpo Paulista, numa congregação que começou aqui no Nova Europa, e estamos lá há 7 anos, conduzindo aquela congregação em Campo Limpo Paulista, na região de Jundiaí. E, para mim, mais uma vez, é um prazer estar aqui com os colegas, os amigos, irmãos em Cristo. É importante lembrar, gente, que o pastor Esdras, ele é casado com a Edna, uma mulher espetacular, e hoje ele tem um casal de filhos. Na ocasião, não possuía, então, hoje ele tem essa turma preciosa que caminha com ele. Isso. E que é a alegria dele, a joia preciosa. Nossa, uma benção, uma benção. E agora tem esse príncipe aqui com a gente, abandonou a gente faz uns 4 anos, e está aqui na igreja de São Vicente, mas deixa ele se apresentar. Legal, pastor. Obrigado pelo convite. Privilégio imenso estar aqui com vocês, poder participar desse tema, dessa palavra junto com vocês sobre o poder da palavra, sobre a palavra. Esse ano faz 20 anos, pastor, que eu me converti aqui na igreja, do Nazareno Nova Europa, e muita alegria poder ver nesses 20 anos quantas coisas Deus fez. Durante 11 anos, eu fiquei como pastor auxiliar do pastor Edmar, durante 16 anos na igreja, e fez 4 anos agora que eu pastorei a igreja do Nazareno, Semeando Esperança, e a gente tem avançado, graças a Deus, pela escola que nós tivemos aqui, por tudo que recebemos aqui, pelo seu ministério, pela sua vida, investimento, e pela referência que o senhor tem sido, não só para mim, e creio que para o pastor Ezra também, e para tantos outros pastores. Então, nessa noite, vamos bater um papo junto aí, e tenho certeza que o povo vai ser abençoado aí na sua casa. Deus te abençoe. Aliás, nessa manhã, estamos no culto pela manhã, o pastor Silvio, que faz parte da comunidade, fala um pouquinho, Santo Varão. Ele agora tem uma menina que está aí, emancipando, aleluia, glória a Jesus. Não fica triste, a comunidade sabe, você pode... Eu estou orando para que Deus já comece a despertá-la para um novo avivamento na vida dela, porque é bênção. Gente, que saudade. Ele não quer falar disso, gente. Ele foge. Tudo bem, ele muda o assunto. O pastor Hernani, que está ávido, por um relacionamento. Ele está tentando, mas... Ele tem um filho top, quem sabe tem um mistério aqui nessa área, Só Deus, Só Deus que sabe. Você está orando muito ou pouco, filho? Ele está orando para Jesus voltar logo. Então, muito bem. Uma dica para você. Só 2 Rivotril, você dorme, casa ela, acabou. Você não vai, só no outro dia que você vai acordar. Jesus, eu estou orando e Deus está preparando. Deus está preparando. Gente, é muito bom nessa manhã estar com você, na sua casa. Que saudade de cada um de vocês. Alguns nós temos matado a saudade através ali de uma live, do WhatsApp, quando a gente faz uma chamada de vídeo. Mas eu quero dizer a você que nós temos orado por vocês e estamos desejosos
de estar com vocês de novo em comunhão na casa do Senhor Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Muito bem, gente, eu queria convidar você nesse exato momento para que você agora acomodasse melhor a sua casa, a sua família, deixasse toda a situação que possa tirar o foco daquilo que Deus vai falar ao seu coração, a sua atenção da palavra de Deus, ok? Então, tome muito cuidado com isso para que você não perca aquilo que Deus deseja fazer ou realizar em seu coração. O texto nós queremos sugerir a você, que você abrisse Josué capítulo 1. Vou aguardar alguns segundos para você abrir a sua Bíblia. Se você tem aí o seu tablet, o celular, você pode se dirigir a esse texto. Coisa preciosa é quando nós nos encontramos com quem a gente ama. E aqui é um encontro entre pastores e amigos. Nos encontramos com você pelo mundo virtual. E o capítulo 1 de Josué, sobre todas as coisas, ele narra um encontro especial que Josué teve com Deus numa hora de grande necessidade. Vamos à narrativa bíblica para você compreender aquilo que estava ocorrendo, ok? Diz assim a palavra de Deus, versículo 1 do capítulo 1, diz assim: logo após a morte de Moisés, servo de Deus, falou o Eterno a Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e lhe deu uma ordem: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Bom, nós podíamos até avançar um pouquinho mais no texto, mas eu não vejo necessidade de que isso aconteça no momento. A primeira coisa que eu queria salientar, logo no início, aqui na leitura, diz respeito ao momento que Josué está atravessando. Ele fica muito evidente nessas primeiras palavras, nos fala de um momento delicado, onde Deus traz uma informação a Josué, uma informação muito clara a respeito do momento que ele atravessava. Deus simplesmente comunica a Josué sobre a morte de Moisés. Deus diz: Moisés, meu servo, é morto. E aqui a gente primeiro quer ponderar sobre esse aspecto vivido por Josué. Primeiro porque, nesse exato momento, não existe nenhuma surpresa para Deus. Deus, ele sabe exatamente o que estava ocorrendo com Josué, com a nação de Israel. Era um momento de transição, de liderança. Moisés era o líder até então, mas a partir desse momento, Moisés não se encontraria mais no meio do povo. O homem que era referência, que falava face a face com Deus, que tinha conduzido a nação de Israel até o limiar da terra prometida. Esse homem, ele tinha ficado no passado. Você lê Deuteronômio 34 e você descobre os últimos instantes de Moisés na liderança de Israel. Ele morre lá em cima do Monte Nebo, e agora há uma nova situação por se inaugurar, tendo Josué por liderança. Então Deus se aproxima de Josué e não há nenhuma surpresa. E eu queria de início ponderar um pouquinho sobre esse aspecto de um Deus que não pode ser surpreendido. De um Deus que sabe exatamente aquilo que está ocorrendo com cada pessoa, com cada família, com cada governo, não importa. Nosso Deus é um Deus que tem esse conhecimento. É isso mesmo, isso alegra o nosso coração, especialmente quando estamos vivendo um período de luto, de tristeza em nossa vida. O que é que vocês pensam? É maravilhoso ouvir Deus dizendo: olha, eu sei de tudo. Amém. Pastor, o Salmo 139 fala muito bem sobre isso. Ele fala, o texto nos aponta para esse Deus onisciente, um Deus que diz: antes da palavra chega à minha boca, o Senhor já sabe, o Senhor já conhece. Então Deus conhece todas as coisas, Deus me conhece. O mesmo Salmo diz que Ele me conhecia no ventre da minha mãe. Eu fui entritecido no ventre da minha mãe. Ele já me conhecia, Ele já sabia, Ele sabe dos meus detalhes, detalhes da minha vida. Um Deus que conhece todas as coisas. Isso é importante, pastor, a gente ter essa verdade em nossa vida, saber que Deus não só... Não precisa de apresentação. Não precisa, não. Deus Ele conhece sabe tudo. Antes do ultrassom, Deus já me viu. Já sabia de todas as coisas, né? Isso gera segurança. E saber que nós não estamos sós, porque quando você
não tem alguém, ou quando alguém que está acima de você, você percebe que aquela pessoa está perdida, não sabe para onde vai, isso gera uma instabilidade, uma insegurança, né? A gente vê isso em qualquer nação. Se o líder não tiver com segurança naquilo que está falando, para onde está conduzindo, né, isso gera uma instabilidade. Então, nós temos um Deus que prova, né, através de toda a história da sua criação, que Ele nunca perdeu o controle. Então, quando nós colocamos a nossa confiança nele através da palavra, isso gera, de fato, né, uma segurança interna muito grande. Esse é um ponto de vista muito importante para nós, né? Nos sentimos seguros, justamente porque Deus, Ele tem o controle de todas as coisas, né? Ele sabe tudo, né? Mediante o novo, né? Josué passava uma situação em que ele não estava substituindo qualquer pessoa, né? Ele estava substituindo o maior líder, né? O maior estadista, talvez, né? A palavra certa seria que Israel, ou que o mundo conheceu, né? Uma pessoa que guiou um povo através do deserto e que viu, Josué, ele foi a pessoa que presenciou milagres tremendos servindo a Moisés, né? E aí ele descobre que ele vai ser a pessoa quem vai substituir. Então, aquilo, eu acredito que essa palavra no coração dele entrou com uma segurança de que, bom, eu vi o que ele fez, então Deus vai estar comigo, ele vai me ajudar nessa empreitada, nessa caminhada de conquista. Coisa preciosa, gente, é quando os fatos corriqueiros de nossa vida, os mais complexos, Deus, Ele tem o conhecimento de todas essas questões. Por isso que o Salmo 139 aqui ele é importante. Lá diz que palavra, né, nenhuma subiu à minha boca e Ele já sabe. Ele conhece o meu levantar e o meu assentar. Não tem coisa mais corriqueira em nossa vida do que nós nos levantarmos e nos assentarmos. Mas as questões mais simples ou mais corriqueiras, que talvez a gente não dê valor, Deus conhece. Ele sabe todas as coisas. Eu gosto demais de quando o anjo do Senhor, ele se apresenta a Manoá. Porque quando ele se apresenta a Manoá, que eram os pais, ou foram os pais de Sansão, naquela ocasião, eles não tinham filhos, o anjo simplesmente aparece e naquele encontro, né, simplesmente diz a mãe de Sansão: tu és estéril. Assim, de uma forma tão direta ele fala, né, ele não pede apresentações, ele não, talvez situações que só ela e o marido soubessem, que mais ninguém tinha o conhecimento, mas quando o anjo vem, ele simplesmente vem se apresentando, dizendo de um estado que era de uma intimidade que só ela possuía. Mas logo diz: você vai engravidar. Deus já estava falando de uma situação de futuro. Como é maravilhoso nós temos essa segurança, né, pastor Rezas, de um Deus que conhece todas as coisas. Ele sabe quando nós estamos vivendo o ápice de nossa vida, né, alegria, avançando, mas também sabe quando as lágrimas estão sobre a nossa face. E se existe alguém assim hoje, já nos assistindo, né, preocupado, será que Deus conhece, sabe? É muito importante essa pessoa que nos ouve ter essa compreensão de um Deus que Ele é, sobretudo, onisciente, tem todo o conhecimento a respeito de qualquer assunto. Nós atravessamos hoje uma situação de sítio na cidade, de isolamento. Não pensem os senhores que essa situação, ela não é do conhecimento do nosso Deus. Nosso Deus sabe muito bem o que está ocorrendo na história e, como foi já dito aqui, o controle pertence a Ele. Talvez nós não vamos assim ter a informação clara, né, do caminho que os homens vão escolher, mas uma coisa nós sabemos: o futuro está assegurado nas mãos de um Deus que pode todas as coisas. Eu não sei o que vai ocorrer com as decisões que os homens vão tomar. Isso afeta a minha vida? Afeta. Mas de uma certeza eu tenho: o futuro está nas mãos de Deus, garantido por Ele. Não é? Você vê então, vamos voltar ao texto, porque nós vamos avançar, que é só um preâmbulo da história, onde a gente vê Deus falando com Josué de uma situação que ele bem conhecia. Mas Deus não só fala, olha, Moisés, ele é morto, agora atravessa o Jordão. E aí eu gosto da sequência que Deus está tratando, porque Deus está dando um destino a Josué, né? Era um momento de dor, de desafios, mas em nenhum momento Josué ficou sem receber orientação, uma direção.
Poderíamos dizer que havia um luto ainda? Talvez sim, um luto na alma. Tanto é que Deus diz, ó, levante-se, né? Então, aparentemente, Josué estava numa posição que não era a melhor, alma ferida, chorando, mas aí Deus, ele simplesmente aponta o futuro. Não era um futuro que Josué desconhecia. Josué já sabia que o destino qual que era. Qual que era o destino que eles estavam indo? Canaã. Alguém pode me ajudar? Qual que era o destino? Canaã. Qual que era o destino? Terra da promessa. Já sabia que era esse. Agora, quantas situações nós enfrentamos na vida que podem tirar a gente da onde? Vamos entrar por aqui? As desilusões, o que elas podem fazer? Enfraquecer a nossa esperança? Eu acredito que todas as promessas de Deus para as nossas vidas, né? Quando a gente não crê, a gente fracassa, a gente não toma posse, a gente não atravessa o Jordão, ou seja, algumas dificuldades, para entrar naquilo que Deus tem na nossa vida. Eu me entendo assim. Você quer falar? Eu vejo assim, pastor, até interessante que o texto, já avançando um pouquinho, que o texto diz assim, olha, eu vou dar essa terra para você, essa terra, e é interessante que diz, uma terra que mana leite e mel. Essa é a promessa. Desde o deserto do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Deus colocou ali, e é interessante que Deus fala para Josué, Josué, todo lugar que você pisar, a planta do seu pé, será o vosso termo, é seu, eu estou dando a você. Essa é a promessa que Deus está dando a Josué e ao povo de Israel. E Deus está dizendo, olha, nessa terra há limites. Se você pisar fora desse lugar que eu estou prometendo para você, não é aquilo que eu tenho para você. O que eu tenho para você é isso aqui, desse ponto a esse ponto. Isso me fala de princípios, isso me fala de leis, de regulamento, de regras, de um lugar que Deus deseja que a gente entre, mas nós precisamos viver essas verdades em nossa vida. Então, eu aprendo algo aqui, eu aprendo que quando a gente tem a convicção do chamado, do propósito, daquilo que Deus tem para a nossa vida, não há impedimentos. Não há, vai vir os gigantes, as cidades fortificadas, mas se nós cremos naquilo que Deus falou ao nosso coração, nós vamos conseguir chegar do outro lado. Mas aqui é um ponto de vista, eu queria trazer de novo aqui para perto. Porque Deus está dizendo para Josué, atravessa. E aí a gente tem que questionar a razão da ordem, porque Josué não sabia que havia um futuro. E aí, o que eu penso? Eu entendo que existem algumas lutas que nós atravessamos, aí, falando do ponto de vista humano, algumas perdas, algumas contingências na família, que se nós não tomarmos o cuidado, elas têm o poder de roubar de nós, o propósito que Deus tem para a nossa vida. Elas têm o poder de, embora Deus tenha nos dado uma direção, um caminho, um lugar, um repouso, um lugar de descanso, se eu não tomar o cuidado, eu acabo desistindo pela intensidade da dor que eu estou vivendo. Então, quando eu encontro Deus dizendo assim, olha, atravessa o Jordão, era como se Deus estivesse referendando de novo o caminho. Olha, aquilo que você ouviu lá atrás, menino, no Egito, quando você saiu lá de trás, vem caminhando pelo deserto sobre essa liderança, você não pode desistir agora, nesse momento, no limiar da conquista. Pede entrar pelas dores que você está vivendo. Então, eu gosto de ver Deus, Ele chamando Josué para o propósito de novo. E aí eu vejo, talvez essa palavra que você quer dizer, deixa eu pôr na sua boca, o cuidado de Deus. Você, te captei, agarrei você. Pô. Exatamente. Então, deixa eu parar aqui. O pastor conhece a ovelha, tá vendo? Exatamente, eu vejo aqui os dois lados, o agir de Deus e a resposta que Josué deveria dar a esse agir de Deus. É o cuidado dele, porque você vê que nesse texto, nos primeiros 9 versículos, Deus ele vai enfatizar duas situações, de ele ser, dizendo o seguinte, olha, da minha parte, Josué, eu serei com você assim como fui com Moisés. Ponto. Resolvido aqui. Do seu lado, Josué, observa a minha lei. Observa a minha lei. Então, você vê aqui, Josué, Deus colocou nas mãos dele, com todo o cuidado. Aqui que eu vejo a graça e o amor de Deus no Velho Testamento. Deus não jogou uma bomba para Josué. Mas Deus viu a aflição no coração dele, a angústia, a preocupação. Então, Deus, esses 9 versículos, você vê Deus trabalhando a alma de Josué. E, ao mesmo tempo, dando a diretriz para ele. Você quer ser bem-sucedido, Josué? A terra eu vou dar. Mas você quer ser bem-sucedido neste propósito?
observa a minha palavra. Ponto. Então aqui é o cuidar de Deus, mostrando exatamente para ele o que ele deveria fazer. É gostoso, gente, a gente debater a Bíblia, esses detalhes, né? Nós estamos aqui só no comecinho. E aí eu também entendo aqui um Deus que não estava deixando Josué desistir. Porque é duro você prosseguir com certas responsabilidades quando os desafios são pesados demais. Então vamos pensar aqui nos desafios que Josué possui até o presente momento. Primeiro, o desafio de substituir Moisés, como o pastor Ismael estava dizendo. Segundo, o desafio dele ter que enfrentar certos obstáculos no seu início de liderança. Atravessar o Rio Jordão, conquistar Jericó. Há um outro desafio, a nação ela não estava ainda constituída, havia apenas um povo caminhando pelo deserto e procurando um lugar para se estabelecer, com muitos inimigos à volta. Então, de certa forma, como nação, muita inexperiência para enfrentar inimigos que já possuíam grande experiência. Então, assim, todos esses detalhes falam das dificuldades que Josué ele teria que enfrentar. Agora, Deus sabe, né, das dificuldades que ele tinha, que eu tenho, enfim, aquilo que Josué ia enfrentar, o peso que ia ser colocado sobre os seus ombros. Deus vem assim, de uma forma gentil e cuidadosa, falar com Josué, também no sentido de que ele prevalecesse, de que ele não desistisse. O desafio agora, atravessa o Jordão. Ele foi preparado para isso, ele foi forjado. As lutas que ele enfrentou no deserto, sob a liderança de Moisés, forjaram ele aqui. Mas não é especial ver Deus puxando alguém numa hora de uma perda muito grande, de um luto, e não deixando essa pessoa se acomodar no luto, na dor, né, de quem passou, e dizendo, olha, o futuro está para frente, não está para trás. Né, você precisa olhar para as promessas. Um Deus que não deixa a gente desistir. E eu sei que em muitos momentos do nosso ministério, da nossa família, nós passamos por situações onde nós pensamos o quê? Eu acho que eu vou parar por aqui, não está dando. Ministério, enfim. E quantos homens viveram isso, não é? Vamos avançar ou nós queremos falar um pouquinho sobre esse aspecto de um Deus que não desiste, que instiga a nossa vida a prosseguir. E você que nos assiste, se você pensou em parar, se você pensou em, por conta de vários assuntos, o desânimo chegou, escute, Deus disse o que para Josué? Atravesse. Bom, a palavra aqui é um verbo de ação, né? Olha quanta coisa a gente vai descobrindo, né? Isso significa que nós temos que ser proativo, né? Dentro de uma circunstância difícil. As experiências que você tem lá em Campo Limpo Paulista, mesmo o pastor Ismael, falam, né, essa proatividade, né? E quantas vezes a situação não é favorável, mas nós temos que fazer o quê? Chorar não resolve. Pode falar, pastor. A chave aí não é apenas o crer, né, em Deus, mas é o confiar, que eu sempre digo. Porque muitas pessoas às vezes paralisam, e na experiência que eu tive também comigo, que quase paralisei, é porque a gente fica muito na nossa crença. Né? Eu creio em Deus, eu creio na palavra, né, mas o confiar é um passo a mais. Porque crer, até os demônios creem. Crer, todo mundo crê. Aí eu acredito em Deus, eu acredito. Então, o que Deus trabalhou com Josué ali, eu vejo que é justamente essa questão da confiança. Por isso que eu creio que ele apontou isso para ele. Olha, Josué, assim como eu fui com Moisés, né, eu serei com você. Então, trouxe à memória de Josué toda a experiência de Moisés com Deus e de Deus com Moisés. Aí eu me remeto agora a Jeremias. No livro de Lamentações, ele presenciando a destruição de Jerusalém, caos, né? Ele fala, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Porque ele conhecia o caráter de Deus. Por mais que eu esteja vendo uma situação de caos, eu sei que eu posso confiar em Deus. Eu sei que as misericórdias dele, se renovam todos os dias. E elas são a causa de não ser consumido. Então, é justamente essa questão de não paralisar, quando você dá um passo além do apenas declarar algo, mas de você confiar, porque você só confia em quem você conhece. Quem você não conhece, você não confia. Né? Então, é isso que eu vejo, voltando aqui ao Josué, é Deus tratando isso dentro dele, trazendo a memória dele. Olha, assim como eu fui com Moisés, lembra? Porque eu creio que essa conversa foi uma conversa rápida, como está descrito aqui. Eu creio que foi um trabalhar de Deus, né, com Josué ali, fortalecendo a alma dele,
né? E ele dizendo, puxa, realmente eu conheço esse Deus. Então, é a até confiança. porque, Né? eu não sei se me permite, mas até porque essa conversa, ela começa no capítulo 31 de Deuteronômio. Que ali Deus já fala, é Josué, e fala para ele. Para ele ser forte, corajoso, porque eu estou com ele. Eu entendo quando o senhor disse, né, atravessar o Jordão, o senhor pontuou isso aqui, pastor. Eu entendo que quando Deus fala isso para Josué, dispõe-te, eu olho Josué como se fosse um general, né, alguém que preparou Israel ali para a batalha, né, para um comandante, um comandante militar. E quem já serviu o quartel sabe, né, porque o exército. Nós aqui. Eu escapei, mas eu sei que existe um planejamento, eu sei que existe toda uma estratégia. E aqui Deus, quando eu olho nessa parte, eu vejo Deus dizendo para ele assim: eu não quero que você planeje nada, que você não tenha nenhuma estratégia. É comigo agora. Eu quero que você ande e confie, é comigo. Né? A sua fraqueza, e me lembra até de Paulo, né? Porque o meu poder, Senhor dizendo a Paulo, né, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então aqui é Deus falando para ele: olha, não é a sua estratégia, não é a sua força, mas sim é comigo. Aí abre uma janela para uma discussão que eu acho interessante, que me chama a atenção. Vamos ler o texto? Porque Deus está dizendo a Josué, atravessa o Jordão, né? E a gente podia ler aqui, a partir do versículo 3, e até o final do versículo 5. Pastor Silvio, lê para a gente. Okay. Né, você está sem o óculos de... Não, mas aqui a minha é extra, hiper, ultra gigante. Então, vamos do versículo 3 até o versículo... Vamos lá. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. O texto é lindo, é significativo demais, né? Gente, assim, na minha formação, muitas pessoas colaboraram para que eu me tornasse na pessoa que hoje eu sou. Se há uma pessoa que eu devo muito e vou dever, assim, por toda a minha vida, uma dívida impagável, essa pessoa é entre poucas que tiveram esse trabalho, né, com um menino, ainda era garoto, claro, e eu quero fazer menção hoje, é o meu pai, o seu José da Fonseca. Pensa num homem que até hoje ele tem um papel fundamental, né, um homem que ora pela família, que jejua. Vocês... Eu imagino que papai agora está jejuando, ele e a dona Vera, a minha madrasta, porque a mamãe já descansou no Senhor. Eles estão jejuando todos os dias, na parte da manhã, e sábado o dia inteiro, jejum já há 2, 3 anos. Agora eles ampliaram o jejum, por quê? Ampliaram o jejum pedindo a Deus para que ninguém da família ficasse doente. Então a gente fica vendo a razão da vitória que a família possui. Mas o meu pai, eu me lembro quando meu pai decidiu ensinar, né, eu e o meu irmão mais velho, o pastor José, a dirigir. O Alex, ele era o mais novo, então ele ficou para um pouco depois. E papai é militar, na ocasião ele estava na ativa, hoje ele é militar aposentado. Ele assumiu essa situação de nos ensinar a dirigir, porque um daqueles dias, na nossa adolescência, eu não vou contar quem foi, né, que teve essa peripécia, tentou tirar o carro da garagem. Era um Fusca Bordeaux que meu pai tinha, e aí mexeu no carro, era uma rampa muito grande, e aí com medo, né, do carro bater lá fora, aí segurou o carro ali, mas o carro ficou, né, fora do normal na garagem. E o que é curioso é que papai chegou e viu que tinham mexido no carro, mas não condenou ninguém. Ele não me chamou para uma conversa, não chamou o meu irmão para uma conversa, né, o pastor José. Papai simplesmente entendeu que era hora de ensinar a gente a dirigir. Os meninos tinham crescido e havia um desejo enorme da gente aprender a dirigir. E aí papai começou a ensinar a gente a dirigir. Ele sentava do lado, colocava a gente no volante. Você imagina, nunca a gente tinha dirigido coisa nenhuma, mas ele começou a ensinar a gente sem que a gente tivesse tido um conhecimento de alguma coisa. Ele sentava, pensa nas duras. Era tenso, o homem era militar,
Mas a paixão por querer dirigir era muito maior do que, né, o medo da bronca. E aí, gente, nós aprendemos a dirigir. Eu lembro que um dia o Josi, meu irmão mais velho, quis tirar o carro lá da garagem, porque a regra qual que era? Quem se arrumasse primeiro domingo de manhã, já podia ir sentar no volante. Então, esse ia dirigindo para a igreja, e o outro voltava dirigindo. Domingo na escola dominical, a gente ia assim. Ele nem pronto estava, mas como ele queria dirigindo, ele foi lá, né, pôr na camisa, vestindo, ele desceu o carro, e ele tirou o pé da embreagem rápido, e quando ele tirou o pé da embreagem, a gente estava dentro de casa, nós só ouvimos lá fora, pum! Então o meu irmão, o Fusca abordou, bateu na árvore, né? Amassou o paralama e ele bateu a testa no para-brisa, rachou o para-brisa no meio. Isso foi domingo de manhã, indo para a igreja, acabou o domingo. Papai não falou nada, porque ele se propôs a ensinar os filhos a dirigir. E nós aprendemos a dirigir sobre o joelho do meu pai. Quem que nos trouxe esse privilégio, essa vitória? Ele ficava do lado, nos acompanhando, e a gente ali aprendendo. Ele foi o tutor, ele foi a garantia, né? Ele nos deu a garantia suficiente em meio a, né, a inexperiência, em meio à dificuldade, como o pastor estava falando aqui um pouquinho, né, sobre esse Deus que Ele é o fiador da nossa vida, né? E é isso que eu gosto de ver aqui em Josué. Porque, sobretudo, Josué tem as dificuldades, ele não tem, humanamente falando, potencial para vencer sozinho, as contingências são pesadas demais, aí Deus vem e diz, eu sou a garantia. O texto para mim é fundamental, que é lindo, ele diz, olha, todo lugar que você for, eu vou assegurar seu sucesso, não tem lugar. E aí eu queria pensar em termos de lugar, em questão regional na Bíblia, enfim, olha, seja no Egito José, seja Esther na Pérsia, quem mais podia me ajudar? A igreja em Damasco, Daniel na Babilônia, Paulo enfrentando, né, as prisões. Qual lugar que a gente não teria sucesso ou avançaríamos quando a garantia, né, o penhor é Ele? Sim. E aí quando pensamos hoje, que lugar? Campinas, São Paulo, que tipo de atribuição, sendo um padeiro, né, um juiz, um advogado, um construtor, que função? Porque a gente vê também em termos de função, Neemias como copeiro, ele tendo sucesso, depois como construtor, Deus abençoando, José na prisão, ele avança, como servo na casa de Potifar, ele também avança, como governo, ele avança. Homens que entenderam quem Deus era, andavam com Deus, e Deus é a garantia. Deus está dizendo, olha, todo lugar, eu vou conceder a você, como eu prometi a Moisés. Veja, Moisés é um homem extraordinário, nunca se levantou homem como ele, mas eu vou contar o segredo de Moisés. Qual que era o segredo de Moisés? A garantia. É a garantia, ó, e como eu fui com Moisés, eu vou ser com você, eu vou estar do seu lado. E aí eu gosto de ver, né, ninguém vai te resistir. Essa palavra é até violenta, não importa o tipo de inimigo, de dificuldade, de problema, ninguém vai resisti-lo. Quando? É só um período da vida? Todos os dias. E é desafiador para a nossa vida a gente entender um Deus que vem como garantia para dizer, olha, todos os seus dias, você só vai fracassar se você quiser. Talvez seja o grande desafio da nossa fé, né, pastor? De entender isso para a nossa vida. E aí Deus vem nessa situação, e aí ele vem aqui, olha, estarei contigo, jamais te abandonarei, nem te desampararei. Aí eu gosto de pensar no que está acontecendo com Josué, nessa transição, nesse modelo novo. O modelo mudou, mas o conteúdo permaneceu. Deus era com Moisés e agora está com Josué. A liderança muda, mas Deus permanece. Está lá, eu vou estar sempre. Deus dizendo, eu sou a garantia. É bom ter essa garantia, você poder viver assim, né? Alguém pode fazer uma parte ou podemos avançar aqui para a parte de Moisés, né? O que vocês pensam? É gostoso falar, pô, como é bom você poder avançar e ter um pai que diz, olha, vai meu filho, eu estou aqui, pode ir, vai para o ministério, vai enfrentar, eu estou aqui, estou do teu lado. Qual que foi a promessa do Senhor, né? A última promessa dele na grande comissão, né? Quem podia lembrar aí? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação. Qual que é a garantia? Uma garantia. A garantia somos nós.
Então, queridão, a garantia, presença do Senhor. Fidelidade de Deus. E aí, agora tem um detalhe, né? Que Deus disse que estaria conosco. A questão é se nós vamos responder, porque aí vem a parte de Josué. nossa parte, né? Deus está dizendo, eu estou, mas alguém pode fazer uma parte aqui. Nós sabemos que tem certas atitudes, certos comportamentos que não favorecem essa presença, que é a nossa garantia de avanço, de sucesso, para o bem-estar da família, para os filhos, né? Olha a promessa dada, né? O salmista falou da promessa com relação à família. Fui moço, sou velho, nunca vi o justo, nem a descendência dele mendigando pão. Que garantia é essa da presença do Senhor? Mas não existem situações que fazem com que essa garantia ela se distancie? Justamente, pastor, o senhor vê isso no Éden, quando o próprio Deus ali se relacionava com o homem todos os dias, todas as tardes, na viração do dia, e Deus ali, havia uma garantia de que Deus estava lá, estava com eles, o cuidado era presente, era o Éden, lugar de delícias. Paraíso. Né? O paraíso. Só que é interessante, pastor, que o diabo ele é astuto. Né? O texto fala que a serpente, ela fala com Eva e diz assim, Eva, o que Deus disse para você? Diz que se eu comer da árvore que está no centro do jardim, eu vou morrer. E aí a serpente diz, não é bem assim, Eva. Não é bem assim, isso não vai acontecer. Pelo contrário, se você comer, você vai ser igual a Deus. Então, o diabo vem com uma proposta diferente. A garantia, o cuidado, ou seja, ele vem mudar a verdade de Deus, a palavra de Deus, para tirar ela do propósito. E ela, então, perdeu, pastor. Cedeu. Ela perdeu, por ceder, ela perdeu a presença, perdeu o lugar, perdeu tudo. Deixou de ouvir a Deus para ouvir outra situação. Justamente, pastor. Então, eu pegando esse exemplo que o pastor Ismael trouxe do Éden, é incrível como que, aí se você vê realmente a astúcia, né, do inimigo, porque eles tinham todo o jardim, né? E a serpente consegue atrair Eva por uma única situação, uma única árvore, para exceção. Então passa a ideia, trabalhou isso no coração de Eva, como se fosse um egoísmo de Deus. O egoísmo de Deus, ou seja, tirou os olhos de Eva de toda a abundância que Deus havia dado a eles, que já poderiam desfrutar, para uma única situação. Então, é isso que eu vejo que acontece muito, né? Trocou uma única situação pelo tudo que tinha e perdeu tudo. Exatamente. Então, isso acontece muito. Então, o mundo em si, que jaz no maligno, distraem as pessoas de tal maneira de tirarem os olhos da palavra, tirarem os olhos das promessas, para uma situação presente e temporária. E isso que leva a pessoa a perder essa garantia de Deus. Né, que acaba havendo um distanciamento. Quando Paulo fala aos Colossenses que a nossa mente tem que estar nas coisas do alto e não nas coisas aqui terrenas, é muito por essa linha, porque por mais que estamos aqui, nós estamos em missão. Então, se eu estou em missão, significa que meu lugar definitivo não é aqui, eu estou em missão. Né? Então, a palavra de Deus, a garantia da palavra é que eu cumpra essa missão, e enquanto estiver cumprindo essa missão, Deus vai garantir o meu sucesso, vai garantir a minha provisão, vai garantir a segurança necessária de que preciso, quando eu tenho essa consciência de missão. Igual um exército, o exército brasileiro, quando foi para o Haiti, eles foram em missão, mas eles tinham a consciência, aqui não é o meu lar, eu estou em missão, eu estou cumprindo um papel, eu estou cumprindo um propósito, e assim nós também. O propósito de Adão e Eva era cuidar do jardim, não era dar ouvidos à serpente, né, e dar lugar à desobediência. Então, eu creio que quando entra por esse caminho, como o pastor Ismael colocou muito bem, né, quando eu dou ouvidos, não mais agora à voz de Deus, que é a palavra, que é a garantia, e dou ouvido a outras circunstâncias com o próprio adversário, eu acabo perdendo essa garantia. Né? Olha, veja o que Deus disse para que Josué tivesse naquela ocasião, porque aquilo que Deus vai fazer, Ele vai fazer. Né? Nós não temos que nos preocupar com isso, nós temos que nos preocupar com aquilo que Ele pede, né, para cada um de nós. E aí Deus ele vem traçando com algumas questões, algumas atitudes que Ele pediu a Josué. Pastor Eza, o pastor Silvio, dá uma lidinha para a gente aí, do 6 até o final do 9, para a gente caminhar um pouquinho, né, porque tem muita riqueza aqui, né? Vamos para a leitura. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais.
Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que palavra extraordinária, né? Deus está falando com esse homem num momento tão delicado de sua vida, e aí Deus, ele simplesmente diz, ó, levante-se, né? Seja forte, a palavra aqui no original se encoraje, né? Se fortaleça, fique firme. E aí Deus vem trabalhando com ele essas questões, né? Para que ele, de fato, avançasse. E aí Deus simplesmente chama a atenção de Josué para o zelo que ele deveria ter, o zelo, né? O cuidado que ele deveria ter com relação à palavra de Deus. Deus simplesmente diz, olha, eu vou fazer assim, eu vou ser com você, agora você tenha coragem, você seja destemido, não tenha medo de absolutamente nada, de adversário, de inimigo, nem do momento que você atravessa. E aí Deus simplesmente coloca para ele uma situação de um cuidado que ele deve ter em sua vida, que era com relação à palavra de Deus. Mas não era só no sentido de ser ouvinte, mas praticante, não era só no sentido de conhecer sem praticar. Olha, observe a minha lei e tenha cuidado de agir em conformidade com tudo aquilo que está escrito. E aí Deus, ele define o motivo do porquê. Olha, é o grande manual para a sua vida. Se você tiver essa capacidade de compreender, aí Deus, ele sentencia, desse modo, você vai ser vitorioso em tudo aquilo que você realizar. Você vai alcançar, aqui em James diz, bom êxito. Vitória e êxito em tudo o que você fizer. Observe a minha palavra, tenha zelo por ela, porque ao direcionar a sua vida através dela, não se desviando para a esquerda ou para a direita, em hipótese alguma, você terá bom êxito e alcançará sucesso em tudo que você fizer. O que me leva hoje a pensar, aqui, veja, é uma orientação divina. Se a gente soubesse de um lugar ou de uma pessoa que pudesse apontar para nós qual é a solução para a nossa vida, para a nossa casa, para o momento atual da sociedade, e cobrasse de nós um valor, uma quantia até enorme, para quem tivesse esse conhecimento, será que nós não pagaríamos por isso? Essa não é uma boa pergunta? Pastor, o senhor isso tem tudo a ver com o contexto que nós estamos vivendo hoje. Porque hoje a população mundial, né, brasileira aqui também, estão esperando uma resposta, estão esperando uma palavra das autoridades. Quando é que vai voltar a funcionar, vai voltar a trabalhar? Quando é que esse pico vai chegar da doença? Então, as pessoas não sabem como vai ser questão de trabalho, se vai ter mais demissões, se vai haver uma crise social, uma crise econômica. O mundo está perdido. Sim, o mundo está esperando aquilo que o senhor falou. Se o senhor tivesse uma pessoa que respondesse a todas essas perguntas, essa pessoa não ia ter agenda, não ia conseguir ter agenda, e ela ia ficar milionária de tanto dinheiro que ela ia conseguir ganhar com isso. Mas a questão, pastor, é justamente essa. É interessante que isso, quando Deus aponta, porque Deus aponta o caminho aqui para ele. Ele diz assim, olha, medita na minha lei de dia e de noite. E então farás prosperar o teu caminho, né? E serás bem-sucedido. Se você fizer isso, você vai prosperar o seu caminho e será bem-sucedido. Interessante, nós até conversávamos um pouco antes, Salmo 119, versículo 105, diz assim,
Lâmpada para os meus pés é o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. É interessante, quando nós estivemos em Israel, lá eu comprei uma lâmpada, aquela lâmpada pequenininha de barro, e é interessante que lá o vendedor disse para mim que também tinha lâmpada de pé. Não sei se o senhor sabia disso, a lâmpada de pé. Eu disse, deixa eu ver essa lâmpada de pé. Então ele mostrou para mim, mas não estava à venda, que era dele. Aquilo lá é uma relíquia minha, de família, já é a 4ª geração que está com a gente. E ele disse assim, que naquela época, na época dos seus ancestrais, não tinha iluminação pública, não tinha nada, e quando a pessoa ia de uma casa a outra, ou de um lugar para buscar água no ribeiro, alguma coisa assim, eles amarravam a lâmpada no pé, acendiam com azeite lá e o pavio, e eles então, com os galões, com os jarros de água, eles iam até o ribeiro, enchia e voltavam. Para ficar com as mãos livres, eles tinham que colocar a lâmpada no pé. Mas aquela lâmpada iluminava muito pouco, só dava para iluminar um passo. Então, quando Deus diz isso, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, quando o salmista diz isso, ele está dizendo que a palavra de Deus, ela te dá direção, você dá um passo, ela vai te dar direção para o outro passo. E assim por diante, a cada passo. Então, quando você medita, por isso que Deus fala, medita de dia e de noite. Todos os dias, Josué, todos os dias, porque a cada dia eu vou te dar orientação para o próximo passo. Quando a gente pensa em revelação, a revelação da palavra de Deus, eu gosto muito dessa palavra, porque se a gente dividir a palavra, o que é revelação? É revelar a ação. Deus está revelando a ação, Deus está revelando o que você deve fazer. Então, é lindo isso aqui, né, pastor? É maravilhoso. A gente vê, né, Deus mostrando para Josué o caminho. Como ser bem-sucedido. E como ser bem-sucedido, que é tudo que as pessoas querem hoje. As pessoas pagam uma fortuna enorme para ouvir um coach, nada errado com isso. Tratar da alma, procura um psicólogo, faz uma questão de a psicanálise, procura até a gente. Quem tem sucesso na sua área, na sua competência, é procurado. Então, nada errado. Agora, o que nos chama a atenção, talvez seja isso, o total menosprezo da sociedade, para não dizer de grande parte da própria comunidade, no sentido do dia, todo dia meditar. Do valor da palavra. Né? E aí a gente encontra o texto paralelo no Salmo 1, né, dizendo do procedimento. Feliz é o homem que não anda no caminho dos pecadores, não se assenta em roda escarnecedor, não se detém, né, naquilo que não agrada a Deus. Mas o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E faz o quê? Medita nela dia e de noite, pois ele será como? Comparado a uma árvore comparado frondosa, a árvore frutífera, né, que dá fruto. Ela está lá junto às correntes das águas, dando fruto em toda estação. E o texto ele é muito simples, porque ele diz, tudo que faz prospera. Parece que o caminho está claro, mas é tão difícil da gente colocar. Então a gente tem uma pergunta simples. Quando Deus fala sobre essa palavra, dizia claramente sobre a Torá, que aquele momento era o que Josué possuía. Hoje nós temos uma revelação completa, e isso traz sobre nós uma responsabilidade muito grande, porque está escrito. Você lembra que quando Jesus ele foi tentado no deserto por Satanás, né? E ali a tentação vinha sobre ele, como é que ele respondia para vencer? Está escrito. Está escrito, está escrito, está escrito. É o uso da palavra. Então, sobre nós repousa esse peso tão maravilhoso, extraordinário, que é lidar com o assunto. E é a pergunta que a gente quer fazer aqui, qual que é, gente? Primeiro, Josué, ele precisa aceitar, né? Deus está falando com ele tem que entrar agora numa situação de aceitação. Mas antes de pensar um pouco nisso, porque nós entendemos e sabemos que ele aceitou o propósito divino e ele avançou, essa palavra que Deus está dizendo aqui, ela é digna de aceitação. A palavra de Deus, e aí que eu queria que você entendesse, porque nós estamos caminhando para aquilo que nós temos que ir finalizando rápido. Essa palavra que Deus ordenou a Josué, o salmista fala sobre isso, a ordem é essa, para a gente meditar, se envolver com Deus, através da comunhão, através da sua palavra. Essa palavra, ela é digna dessa confiança. Você pode dizer aqui alguma coisa? É digna de aceitação, porque ela é prevalecente, ela é eficaz. Como é que são esses termos, né? Ela é poderosa, ela alegra a alma. Como é que é? A certeza que nós temos que ter no nosso coração de que Deus
Ele cumpre a sua palavra e que a palavra é dele, é inspirada, a palavra, né, de Deus, são algumas profecias que eu vejo o cumprimento e a riqueza de detalhes. Eu compartilhava aqui com o pastor Esdras, antes da gente começar, por exemplo, no capítulo 44 de Isaías, a partir do versículo 24 até o 45:1, quando ele diz que quem iria restaurar a Jerusalém, né, ia ser Ciro. Só que essa profecia foi dada 150 anos antes de Ciro nascer. Ou seja, Deus já sabia até o nome de quem faria isso. Veja, a riqueza de detalhes quando Jesus é crucificado, tudo o que acontece, nós ficaríamos aqui 2, 3 dias discutindo isso. A confiança que nós temos é que foi Deus quem nos deu essa palavra e Ele vela por ela para fazê-la cumprir, como diz em Jeremias. Ele olha por ela, Ele fica vigiando para que a palavra se cumpra, e essa é a nossa certeza. Então, em outras palavras, você está dizendo que essa palavra ela é consistente. Sim. Talvez a expressão é prevalecente. Até porque é um texto, uma referência tão antiga, e são muitas referências que a gente vê. E aí, para você pôr no seu coração, como essa palavra ela é prevalecente, a gente pode estar Mateus, você pode anotar, Mateus 24 e 35, quando o texto diz assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Porque ela é o quê? Ela é uma palavra consistente, ela é prevalecente, ela prevalece. E aí vale a pena pensar, a palavra de Deus, gente, ela foi escrita num período aí de 1.600 anos, ok? Por mais de 40 homens ou pessoas, entre eles você vai ter aí, com experiências diferentes cada um deles. Sim. Você vai ter entre os seus escritores, você vai ter aí pescadores, cobradores de imposto, você vai ter estadistas, profetas, políticos, né? Você vai encontrar aí até mesmo um médico. Pessoas diferentes, em épocas diferentes. E o que nos espanta em tudo isso é que, embora ela tenha sido escrita por tanta gente diferente, em épocas diferentes, num contexto muito diferente, são 66 livros, divididos em períodos, Velho Testamento, Novo Testamento. Ali tem poesia, ali tem profecia, história, tudo está dentro do contexto bíblico. Sim. Agora, a mensagem, ela é uma só. Ela não se contradiz, né? Não, tudo isso. Não. Ela é uma só, que se resume, né, em João 3,16. Tudo isso, a mensagem, ela é uma só. Qual que é a mensagem? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para falar da redenção. E é glorioso. Então, ela é uma palavra, né, consistente, que prevalece. Aí eu queria citar aqui só um exemplo antes de passar ao pastor Ismael, porque um dos homens mais influentes na França, Voltaire, ele declarou em certa ocasião que a Bíblia deixaria de existir com o passar do tempo. Que a palavra de Deus não era absoluta, que ela não ia sobreviver aos lapsos do tempo, às mudanças, às nuances, que não era digna de aceitação. Acontece que esse homem que proferiu, um grande homem na sua época, diga de passagem, que influenciou uma geração. Esse homem, ele passou, e a sociedade bíblica comprou a casa dele, e hoje é de onde se distribui a palavra de Deus. Ele passou, e a Bíblia, a palavra de Deus ela é prevalecente, né? Dá um glória em casa aí, gente. A palavra de Deus é. Glória Dá um a Deus. glória a Jesus aí, que a palavra de Deus. Vai dar um glória a Deus aqui. Ela pastor, prevalece. E Jesus é tão maravilhoso, pastor, que Jesus faz algo que parece que seria impossível, mas ele conseguiu fazer. Jesus, ele resumiu toda a Bíblia numa história, em apenas 9 versículos, pastor. Porque lá em Lucas 10 fala do bom samaritano. Jesus narra a história de um homem que descia de Jerusalém para Jericó. E no meio do caminho ele foi pego por assaltantes. E eles roubam, assaltam, e aquele homem fica meio morto, caído à beira do caminho, meio morto, a Bíblia diz. Vivo fisicamente, né? Ali estava vivo, mas meio morto. E o texto fala que passou um sacerdote e não pôde fazer nada. Não pode fazer nada. Passa o levita, não pôde fazer nada. Passa o samaritano, ele olha, pega aquele homem,
trata aquele homem, deita azeite sobre ele, cura suas feridas, coloca sobre a sua cavalgadura e vai até uma hospedaria, deixa na hospedaria aos cuidados do hospedeiro, paga a conta e diz assim: cuida dele até que eu volte. Olha que coisa interessante. O sacerdote, o homem cai da beira do caminho, representa a humanidade, viva fisicamente, mas morta espiritualmente. O sacerdote representa o sacrifício de animais, de touro, de vaca, não salva, não pode salvar o homem. O levita representa a lei incapaz de salvar o homem. Aí vem Jesus, o bom samaritano, salva aquele homem, cura aquele homem, leva ele à hospedaria, que representa a igreja, deixa na igreja, aos cuidados do hospedeiro, que representa o Espírito Santo, e diz: cuida dele até que eu volte. Jesus vai voltar. Essa é uma palavra, essa é a palavra, Jesus vai voltar. Assim como todas as outras, tudo que Jesus diz, tudo que Deus diz na sua palavra se cumpre, para o bem ou para o mal. Então, pastor, isso é... A palavra, ela é consistente, né? Agora, além dela ser uma palavra consistente, eu queria que o pastor Esdras lesse para a gente, lá Hebreus 4:12, porque ela é consistente, mas não é uma palavra morta. A expressão, aí você pode anotar, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. O Senhor, em certa ocasião, disse: olha, a minha palavra não volta vazia, sem que antes ela cumpra o seu propósito. Por essa razão, quando você for discutir em casa, com o filho, com o marido, no trabalho, você tem que discutir usando a palavra. Então, se você for discutir com o seu marido, discuta dizendo o seguinte: o senhor é meu pastor, nada de falar, entendeu? Faz uso da palavra, salmodiando entre vocês, Você tem que saber usar a palavra. Está escrito como Jesus usou a palavra. Hebreus 4:12, pastor, como é que está lá? Diz assim, a minha versão é NVT: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Olha só, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela penetra. Em outra situação, assim, pensando um pouquinho, qual pessoa, que lugar, quem tem autoridade para invalidar? Quando a palavra de Deus ela é lançada, quem impede com que ela prospere para aquilo que Deus de fato determinou? Porque ela é o quê? Ela é viva e eficaz. Há muitos exemplos na Bíblia que falam de pessoas que, quando receberam a palavra, simplesmente dividiu por dentro. Saulo foi não resistiu a voz de Deus sobre ele, a palavra de Deus sobre ele, e ele se rendeu por completo. Então a palavra, ela é viva, ela é eficaz. Agora, ela pode ser consistente, e ela é prevalecente, viva e eficaz. Por quê? Ela tem origem onde? E aí é importante você entender a origem da palavra, de onde ela se originou. E eu queria, até pode ser o pastor Ismael, mesmo Silvio, que lesse para a gente lá 2 Pedro 1:21, porque isso é importante. Enquanto o pastor Esdras abre em 2 Timóteo 3:16, 17, para a gente entender a origem da palavra de Deus. Porque alguém pode pensar: não, mas a palavra de Deus, não, qual é a sua origem? Onde ela nasceu? De onde ela vem? E aí, pode ler o pastor Silvio, eu acho que esse texto aí. Isso. O pastor Ismael. Tá bom. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus foram ou falaram movidos pelo Espírito Santo. Então veja, repete lá, onde é a origem? Os homens de Deus falaram, da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então está lá, pastor Esdras, para a gente que amarrando aqui. Isso, 2 Timóteo 3:16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Então veja, repete por gentileza, para você entender qual é a origem da palavra, de onde ela vem. Toda a escritura, ela é o quê? Vamos inspirada lá. por Deus. Toda a escritura, ela é inspirada por Deus. A palavra aqui, inspirada, no grego é
eu anotei aqui, é teopnestos, que significa sopro de Deus. Ok? A palavra inspirada no grego aqui é isso. Teopnestos, sopro de Deus. Toda a escritura, ela é sopro de Deus. Então veja, como é que eu vou menosprezar? Então toda vez que você abre, né, um santo homem de Deus disse isso, eu não lembro se foi Billy Graham que afirmou isso, toda vez que você abre as escrituras, é como se o sol voltasse a brilhar. Então a palavra de Deus, ela é consistente, ela opera, ela é eficaz, ela está viva, tem sua origem em Deus. E aí o pastor Silvio disse algo muito importante, que está lá em Jeremias, capítulo 1, eu velo pela minha palavra, eu guardo a minha palavra, eu observo, né, todo o seu cumprimento, eu vejo tudo. Olha, gente, a palavra de Deus, ela é fantástica. Aliás, você foi alcançado através do quê? Da palavra de Deus. Por onde nós somos alcançados? Porque Paulo falou aos romanos, eu não me envergonho. O que ele disse lá? Eu não me envergonho do quê? Do Evangelho. Poder de Que Deus. é o poder de Deus. Porque é poder de Deus para o quê? Para a salvação de todo aquele que nele crê. Dá um glória onde você está aí, gente. Porque nós somos salvos por causa da ministração da palavra, que entrou em nós e nós não resistimos. E nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador. Essa palavra, né, que foi dada a cada um de nós, que é por onde Deus se revela à humanidade, caminhos, princípios, direção, para tudo aquilo que é importante. Então, essa palavra, ela é tudo para nós. Agora, quando eu penso nessa palavra, aí vamos amarrar aqui para a gente entender. Então, veja, Deus falou com Josué, nós entendemos que a palavra é digna de aceitação, de prática. O que eu preciso fazer? Aí o Salmo 119 nos dá um direcionamento. O que ele diz lá? Escondi, guardei, entesourei a tua palavra dentro de mim, para que eu não peque contra o Senhor. Eu acho um dos escritos mais lindos que estão no Novo Testamento, não lembro a referência agora. Tudo que é de boa fama, de aceitação, tudo que é lindo, tudo a gente deve entesourar por dentro de nós, especialmente com respeito à palavra do Senhor. Vamos voltar a Josué rapidamente, porque nós precisamos finalizar, senão o culto nosso aqui vai virar almoço, vai virar café da tarde, e nós precisamos ir finalizando, ok? Voltando para Josué, ele aceita, ele caminha, né, andando com Deus. Capítulo 6 nos fala, primeiro ele atravessa o Rio Jordão, capítulo 3, ele supera, capítulo 6, ele vence o obstáculo de Jericó, e aí no versículo 27 nós encontramos essa expressão. 6:27 diz assim: e Deus esteve com Josué, cuja nobre fama divulgou-se por toda a terra. Deus esteve com Josué e a sua fama se espalhou, porque Deus era com ele. E aí nós encontramos no capítulo 21, se não me falha a memória, um texto muito precioso. Antes de nós orarmos com você, e o nosso desejo é que você se apegue à palavra de Deus, especialmente no seu dia a dia, não só por causa da crise que está hoje aí, gente, não é, por paixão, porque a forma de nós nos relacionarmos com Deus, uma das maneiras é através da palavra do Senhor, é onde nós nos relacionamos. Capítulo, nossa gente, eu avancei aqui para Josué, para Juízes, o que é isso? Capítulo 21, pode ler, pastor Mestre, você achou o texto? Qual que é o texto? Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometeu à casa de Israel. 21 e 43. 21 e 43. A partir do 43? Fica melhor. Vamos lá. Assim, desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que com juramento prometera dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo o que jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos ficou de pé diante deles. A todos eles o Senhor os entregou nas mãos,
palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometera à casa de Israel. Aleluia. Tudo se cumpriu. Eu queria, querido, que você gravasse esse texto esses dias no seu coração, pusesse na sua geladeira, lesse com a sua família todos os dias. Olha, capítulo 21, versículo 43 a 45. Está lá. Tudo que Deus prometeu, Deus cumpriu. Deus trouxe paz em todas as fronteiras, tranquilidade, paz. Os inimigos foram vencidos. Os inimigos vencidos, tudo que Deus prometeu cumpriu. Deus entregou a vitória nas mãos de Israel, de maneira que toda a promessa, toda promessa, Deus cumpriu a favor da nação de Israel. Nenhuma falhou, tudo se cumpriu fielmente. A minha versão aqui diz que nenhum inimigo resistiu, usando a mesma palavra lá no começo. Ninguém poderá te resistir. Ele fala, os seus inimigos não resistiram. Como se Deus falasse, né? Aquilo que eu te prometi lá atrás, está cumprido. Deus cumpriu. Então, com o passar dos anos, você vê, Josué ele vai envelhecendo, e Deus vai cumprindo tudo aquilo que prometeu. O desejo nosso, mais do que nunca hoje, é trazer para você que nos ouve, esse princípio tão maravilhoso, que é você amar a palavra de Deus, que é você se envolver com ela, é você entender que ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, ela que mantém o nosso coração puro, ela que nos fortalece dia após dia, não é? Deus, Ele tem um caminho para cada um de nós, um destino certo para cada um de nós, e se você colocar o seu coração, meditar na palavra, ler todo dia, valorizar com a sua família, tenha certeza que a sua vida será diferente. Não é só ser ouvinte, é conhecer e praticar a palavra do Senhor, em tudo aquilo que Deus fala. Muito bem, considerações finais, porque o tempo realmente avança. Eu queria começar com o pastor Esdras. Em suas considerações, o que você diria, né? Quem nos ouve, sobre o assunto, sobre a palavra, enfim, para esses dias, né? Qual é a observação que você traria? Bom, é muito bom estar com o senhor aqui, com os meus amigos, pastores, e a palavra que eu quero deixar para você é uma frase de um pastor que agora me fugiu o nome, mas eu tenho carregado comigo, que é sobre a palavra de Deus. Que ele fala o seguinte: a verdade da palavra muda os fatos. O problema é que nesses dias de turbulência, nós temos mais confessado os fatos do que a verdade. Temos mais declarado uma realidade de fato que é presente do que a verdade. E a palavra de Deus, ela é poderosa para mudar qualquer realidade. Ela é poderosa. Então confesse a palavra com fé. Declare a palavra com fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quanto mais você declarar a palavra, mais você vai alimentar a sua fé. E a realidade ela pode mudar. Como mudou, por exemplo, Lázaro. Lázaro estava morto, era uma realidade, era um fato. A palavra que saiu da boca de Jesus mudou aquele fato. Então a palavra de Deus, a verdade da palavra muda o fato. É isso. Bom, também me sinto honrado e abençoado por estar aqui com vocês. Enfim, eu quero deixar um recado. Mediante, o senhor colocou uma coisa, o senhor falou assim, se você, se referindo ao pessoal que está em casa, se você guardar a palavra no seu coração, se você, ou seja, é uma decisão sua, porque Deus já disse que ia te abençoar, Deus já disse que ia te proteger, Deus já disse que ia fazer. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 1, versículo 19, diz assim, se quiserdes e me obedecerdes, comerás o melhor dessa terra, o melhor. Então, essa é a promessa do Senhor, mas eu tenho que querer, eu tenho que decidir, é uma decisão minha. E é interessante que, também aqui voltando ao texto, lá em Josué 13, diz assim que Josué ele venceu, Josué já era idoso, avançado em dias, e o texto diz assim, Deus fala para ele, Josué, você já está velho, avançado em dias, e há muitíssima terra que ficou para se possuir. O que eu aprendo aqui? Nós podemos mais. Nós podemos alcançar mais outros lugares, nós podemos avançar, nós podemos melhorar. Eu posso melhorar como pai, como marido, como pastor, como filho, eu posso melhorar em todos o seu empreendimento. Eu acho que esse tempo que nós estamos vivendo de reclusão, é tempo de você crescer. Eu creio que é um tempo de despertamento,
de reflexão e entender que com o Senhor, com a sua palavra, nós vamos chegar mais longe. Com toda certeza. Pastor Silvio. Nesses últimos dias, eu tenho visto, conforme no começo nós dissemos aqui, a respeito das dúvidas e questionamentos que se levantam sobre a nossa fé e principalmente sobre a palavra de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: creia na palavra. Porque quando o Senhor Jesus ele ressuscitou, ele passou 40 dias com seus discípulos, falando e mostrando na palavra, ensinando eles a respeito das coisas concernentes ao reino dos céus. Veja, se a palavra ela foi usada pelo próprio Senhor Jesus para tirar dúvidas do coração dos seus discípulos, o quanto fará isso a minha vida e na sua vida? É a mesma palavra. Eu quero que você entenda que nesses dias, quando as dúvidas surgirem ao nosso coração, que é a mesma tática do inimigo lá quando ele usou com Eva. Olha, mas Deus não disse assim, tentando nos dizer. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Não, eu quero dizer a você, vá para a palavra. Ela é absoluta. Porque ela é absoluta e ela é luz para os nossos caminhos. Ela iluminará a nossa mente e o nosso caminho. Muito bem. Vamos ficar de pé, gente? Eu quero ler um texto antes de terminar. A propósito, eu queria mostrar para vocês como que a nossa vida é. Olha, o meu caderno de anotação, porque eu não consigo me adaptar com os tablets. Olha essa turma aí, ó os avanços, é tudo, olha lá, tudo tablet, olha lá, o pastor, olha lá, tudo. O meu está o celular. Aqui, gente, eu vou falar, viu, as minhas dificuldades, mas eu chego lá, eu vou acompanhar essa turma. Eu queria tomar emprestado uma leitura do Salmo 19, para ler com você, a partir do versículo 7, fala tanto ao nosso coração. 19, versículo 7, olha como diz a palavra do Senhor: a lei do Senhor é perfeita, e revigora todo o ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança, e transformam os mais humildes em sábios. Os preceitos do Senhor são justos, e proporcionam alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são cristalinos e iluminam o entendimento. O temor do Senhor é puro e permanece eternamente. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas igualmente justas. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro refinado. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por suas ordenanças teu servo é esclarecido, e existe grande recompensa em a elas obedecer. Quem pode perceber os próprios erros? Purifica-me dos que ainda não me são claros. Da mesma forma, livra o teu servo do orgulho, para que ele nunca me domine. Então experimentarei a integridade e serei inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu vingador. Coisa preciosa. Aleluia. É a palavra do Senhor. Vale um aleluia, vale um glória a Deus. A palavra do Senhor, irmão, ela é extraordinária. Os preceitos do Senhor são justos, proporcionam alegria ao coração. Seus mandamentos são cristalinos, iluminam o entendimento. Querido, a palavra do Senhor não é pesada, ela é como favos de mel, ela é o nosso contentamento. Que o seu coração se apegue à palavra do Senhor, que você ame a palavra do Senhor, valorize a sua Bíblia, valorize o texto sagrado, presenteie pessoas, não é, com a Bíblia, seu filho, sua família, sua casa. Valorize a leitura diária, medite, porque Deus disse que quem guardasse a palavra no coração jamais seria confundido, jamais erraria, antes prosperaria e avançaria. Queria agora orar com você, sobretudo para abençoar a sua casa e o seu lar, mas desafiá-lo também para que você leia a palavra se você não está lendo. Estude, conheça, medite. Por onde eu vou? Olha, você pode começar livro de João, por exemplo, vai te ajudar demais. Livro de Marcos fala muito de milagres, não é? Provérbios, sabedoria. Salmos, faz tão bem a alma.
adoração faz tão bem a alma. Enfim, escolha e leia e ore, que Deus vai fortalecer a sua vida, especialmente para esse momento de tanta confusão, de tanto prejuízo, de tanta gente sem saber por onde ir. Deus, Ele vai, como farol, não é? Iluminar o seu caminho através da palavra que você vai ler e vai aprender, ok? Curve a sua cabeça onde você está, que eu quero orar com você. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que temos nesse dia, de ouvirmos a Tua palavra, ouvirmos a Tua voz, por tudo aquilo que foi ministrado ao Teu povo. Nós não estamos aqui, Senhor, para perdermos o nosso tempo, para ficarmos debatendo um assunto sem sentido, pelo contrário, nós queremos trazer ao Teu povo esclarecimento, a importância que é nós meditarmos na Tua palavra, nós guardarmos ela dentro do nosso coração, nós, de fato, sermos orientados pelo Senhor através da Tua palavra. Senhor, abençoa o Teu povo, abençoa o lar do Teu servo, abençoe a família do Teu filho, abençoe o casamento da Tua filha, põe a mão nos filhos do Teu servo, põe a mão nessa irmã, nesse irmão solitário, ó Deus, ajuda, Senhor, que a boa mão do Senhor seja estendida nesses dias sobre a nossa casa, sobre a igreja, nossa liderança. Pai, se é necessidade de alguém confessar o pecado, onde está, Senhor, que o Teu filho agora obtenha o perdão do Senhor, perdoa o Teu filho dos erros. Se aquele que tem necessidade de reconciliação, aceite-o mais uma vez, em nome de Jesus, Santo Pai, que o Teu filho possa ter o privilégio novamente de um encontro perfeito contigo, de uma proximidade com o Senhor nesse dia, nesse tempo. Abençoa o Teu servo, abençoa a Tua serva, Pai. Nós oramos e abençoamos o lar do Teu filho, em nome de Jesus. Aquele que precisa de uma porta aberta, Senhor, abre essa porta, sustenta o Teu filho, que os pensamentos ruins, Senhor, serão superados pelo poder que é na Tua palavra, em nome de Jesus. Traz vida ao Teu filho, traz vida ao lar do Teu servo, e glorifica o Teu santo, bendito e poderoso nome. Amém. E que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o seu glorioso rosto, e que Ele te dê a paz, desde agora e para todos sempre. Assim nós declaramos paz, bênção e alegria sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. Você tem tudo que você precisa, querido. Afinal de contas, você é o que a Bíblia diz que é, você tem o que ela diz que você tem toda a condição de prevalecer sobre qualquer circunstância, porque a palavra do Senhor revigora a nossa vida e nos fortalece. Obrigado, pastor Esdras, pastor Ismael, internacional, top demais. Pastor Silvio, prazer tê-lo na nossa comunidade. Pessoal que está trabalhando, gravando aqui ao vivo, culto, ministrando, enfim, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Recompense bastante. Deixa eu citar o nome aqui, o Leandro, Ezequiel, o Juarez, pessoal que está trabalhando e muito para que a gente possa chegar até a tua casa. Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. Até breve. Isolados sim, desconectados não. Firme com Jesus. Se precisar de nós na semana, nos procure, ok? Não deixe de ter os seus compromissos com a sua igreja, ofertar, dizimar, tudo isso é muito importante, ok? Beijo no seu coração, fique com Deus.